Nosso tema de hoje é o Filho Pródigo. O texto está em um Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 12 a 16. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Amigos ouvintes, o filho pródigo tinha tudo dentro da casa do pai. Tinha proteção, alimento, família, cuidado e direção. Mas desprezou tudo aquilo que o pai lhe dava. Desprezou o amor do seu pai. Quem é pai sabe bem o quanto nós abrimos mão de muitas coisas a fim de ter e dar o melhor para nossos filhos. Aquele moço só não desprezou uma coisa: o dinheiro. Pegou sua parte e foi embora. Essa parábola retrata muito rapidamente o que acontece com o ser humano. Deus dá tudo: vida, família, oportunidades, salvação, cuidado. Mas muitas vezes o homem rejeita tudo, rejeita os valores do céu. O filho saiu da presença do pai acreditando que encontraria felicidade longe dali, mas terminou vazio. Como lemos, ele chegou ao ponto de desejar comer a comida dos porcos. Os porcos tinham um simbolismo de impureza para o povo judeu, humilhação e degradação. Ele chegou ao mais baixo nível. E o mais triste é que desejou alimentar-se daquilo que os porcos comiam. Quantas pessoas hoje também estão assim espiritualmente, longe da presença de Deus, nosso Pai, tentando alimentar a alma com coisas que nunca irão satisfazer. Mas houve um momento importante. Ele reconheceu o seu erro. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Deus considera muito a humildade. Quando reconhecemos nossos erros, Deus vê isso. O filho poderia ter permanecido longe, poderia continuar sofrendo, mas decidiu voltar. E quando voltou, encontrou o pai de braços abertos. Assim é o amor de Deus, incondicional. Vamos pensar juntos. Como seria esse momento onde o moço reconhece seu erro, volta e o pai lhe vira as costas? Paremos para pensar um pouco, pois é uma reflexão que precisamos fazer. Sempre lemos esse versículo no literal. Deus é sempre amor. Amém. Mas e se Deus virasse as costas para nós? Amados ouvintes, Deus conhece a necessidade do mais profundo da nossa alma. Assim como aquele pai, Deus conhece tudo o que o filho passou. Aquele pai poderia rejeitá-lo, como dissemos. Ele havia gastado tudo, desprezou a herança, feriu o coração do pai. Só quis o dinheiro, só quis a bênção. Muitas vezes somos assim também. Só queremos a bênção, mas não queremos a presença do Pai. Servir a Jesus Cristo? Para quê? Andar em retidão? Para quê? É a fé materialista do homem. Uma fé que só é válida quando ele prospera, quando há portas abertas, recursos, conquistas e bens materiais. Mas quando o tema é santificação, renúncia, obediência e intimidade com Deus, muitos preferem ir embora levando apenas a bênção. Ainda assim, Deus continua abençoando o homem, porque Ele é amor, misericórdia e longanimidade. Quando aquele filho veio em direção ao pai, o pai não viu o erro em si, viu o filho. Assim é Deus conosco. Quando reconhecemos nosso erro, quando clamamos pela vida e o poder que há no sangue de Jesus, Deus não vê mais quem somos, como estamos ou mesmo nossos erros. Ele vê o sacrifício de seu Filho Jesus sobre nós. Vê o valor de Cristo em nós. Para Deus, todos têm valor. Meu amado ouvinte, você tem valor. Amém? Considere isso. A família, nessa parábola, é tipo do corpo, da comunhão e da presença de Deus. O céu é para quem entendeu viver em família, para quem aprendeu o corpo,
para quem aprendeu o valor de permanecer na presença do Pai, para quem está, não para quem estava e saiu. Deus te deu uma família. Deus te deu uma oportunidade. Muitas vezes, Deus permite situações para amadurecermos e valorizarmos aquilo que Deus nos deu. Assim aconteceu com Israel. Moisés conduziu o povo e Deus prometeu uma terra que manava leite e mel para Israel. Mas eles pecaram, rejeitaram os caminhos do Senhor e perderam tudo, sendo levados para a Babilônia. Não valorizaram aquilo que Deus lhes deu, assim como o filho pródigo. Mas quando o filho voltou, o pai disse: "Trazei depressa o melhor vestido." O melhor vestido é para o filho. Deus quer trocar hoje as vestes inadequadas por vestes de salvação, uma nova identidade, um novo homem, uma nova mulher. O texto diz: "Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés." O anel colocado na mão do filho representava aliança, pertencimento e restauração. Quando o pai disse: "Colocai o anel na mão", era como se estivesse declarando diante de todos: "Ele continua sendo meu filho." O filho havia errado, havia desperdiçado tudo, havia se afastado da casa do pai. Mas o amor do pai foi maior do que seus erros. E Deus continua fazendo isso até hoje. Talvez você, que está ouvindo este episódio, seja alguém que um dia também foi embora. Talvez se feriu, se decepcionou, olhou para homens, viu falhas, erros e injustiças e acabou se afastando da presença do pai. Mas lembre-se, quando o filho voltou, o pai não lançou em seu rosto os seus pecados. Ele o restaurou. Muitos trocaram os valores do céu pelos prazeres passageiros deste mundo. Trocaram presença por distrações, santidade por desejos momentâneos. Ainda assim, o pai continua esperando no caminho, pronto para restaurar, perdoar e lembrar ao filho arrependido: "Você ainda pertence à minha casa." Mas a pergunta é: e nós? Seremos como os porcos ou queremos estar nos braços do pai? Queremos ter as vestes trocadas ou uma mentalidade de salvação? Ali vai um servo do Senhor. Jesus contou essa parábola para ensinar sobre salvação, corpo, comunhão e o valor de estar na presença do Pai. Essa é uma missão tão grande que os anjos desejaram participar dela. Mas Deus confiou esta missão a nós. Meu servo, vou confiar essa missão, essa obra. Amigo, amiga ouvinte, você pode falar de Jesus. Você pode testemunhar aquilo que vive na presença do Pai. Então hoje precisamos refletir: qual é a nossa posição? Vivemos na presença do Pai? Ou hoje estamos retornando para a presença dele? Saiba de uma coisa: Deus está te esperando todos os dias e de braços abertos. A operação do Espírito Santo traz vida. Deus tem o melhor para você. Existe uma festa preparada, que é viver uma eternidade com Jesus. E essa esperança só é encontrada na presença de Deus, na presença do Pai. Seja hoje alvo do olhar e do grande amor de Deus. Volte para os braços do seu Pai. Ou permaneça firme no calor do corpo, gozando de todos os benefícios do que Deus Pai tem para lhe dar todos os dias. Você ouviu Podcast 365 com Deus.